Olá pessoal, então agora vamos dar continuidade aí a nossas aulas de modulação digital. Essa vai ser a terceira parte e aí a gente finaliza também o assunto aqui de é, modulação digital. Até agora a gente falou em comunicações com um símbolo representando, ou quer dizer, sempre representando um ou zero. Agora a gente vai fazer é, é, a comunicação emária é quando a gente consegue representar mais de um bit, somente com uma sinalização, entendeu? Se for fase, uma fase representa 2 bits ou 3 bits, ou uma amplitude já representa mais de um bit, entendeu? Mas aí a gente teria que ter várias amplitudes ou várias fases para representar isso. Aí a gente vai entrar em melhor detalhe agora. Então vamos aqui começar. Comunicação emária. Uma maior eficiência pode ser conseguida se cada elemento de sinalização ou sinal transmitido representar mais do que um bit, ou n maior do que 1, sendo que n seria o número de bits. Neste caso, são necessários nzão igual a 2n diferentes elementos de sinalização, sendo que o nzinho, aqui ó, o nzinho seria o número de bits e o mzão seria o número de diferentes elementos de símbolos. Número de diferentes elementos de sinal. Ok, então exemplo aqui, vou fazer um exemplo aqui. Exemplo, se eu quiser representar com um sinal 2 bits, 3 bits, 4 bits, 4 bits, vamos lá. Vai ser então n igual a 4 bits, certo? Então o número de símbolos que eu vou precisar para representar esses 4 bits de uma vez vai ser m igual a 2 elevado a 4, certo? 2 elevado a 4, quanto é que vai dar? Quem sabe? Vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Então, o meu m vai ser igual a 16. Vou precisar de... Então, se eu tenho 4 bits por símbolo, certo? Eu vou precisar, então, de 16 símbolos. Tá? Então, este tipo de comunicação é denominado de comunicação emária, tá? Tem que dar o M aqui que a gente viu. Perfeito? Vamos continuar? Então, o primeiro exemplo de emária que a gente vai apresentar é o QPSK, ou Quadrature Phase Shift Keying. Ele é uma evolução do PSK que faz melhor uso da largura de faixa, porque usa 4 deslocamentos. Ele é conhecido como QPSK, Quadrature, ou PSK em quadratura. Quadrature PSK, ou PSK em quadratura. Então, olha só, eu vou ter 4 símbolos para que eu possa transmitir 2 bits cada vez, certo? Então, vamos lá. Se eu tenho 2 bits, então vamos lá. Vamos calcular o m aqui. O m vai ser 2 ao quadrado. Que aí eu vou ter... Meu m vai ser 4, né? Daqui que vem o quadrature, né? Esse quadratura aqui, ó, vem de 4. E aí eu tenho aqui, ó. 1, 2, 3, 4. E por que eu preciso de 4? Porque eu vou enviar 2 bits cada vez. E aí eu tenho que estar atento ao número de combinações de bits. Eu posso ter 1, posso ter 01, posso ter 00 e posso ter 10. Eu tenho então 4 combinações, por isso então eu preciso de 4 símbolos, né? E aí, no caso do PSK, né, do Quadrature PSK,
Então, cada símbolo seria minha senoide em uma fase diferente. Então, eu teria aqui representando a sequência 1, seria meu ciclo aqui na fase de 45 graus. E aqui, ó, para representar 01, seria aqui em 135 graus. Para o 00 seria em 225 graus. E o 315, quer dizer, 10 seria em 315 graus. Então, eu consigo transmitir mais, eu consigo ser mais eficiente, porque você pode ver que a frequência é a mesma, eu só uso uma combinação maior de fases. Tá? Então, com a mesma frequência, eu consigo transmitir mais. E isso aí é uma evolução do PSK. Que o PSK eu só enviava um bit cada vez. Então, eu consigo transmitir o dobro do que o PSK, com o QPSK. A ideia sobre QPSK, portanto, tem-se 4 elementos de sinal, m igual a 4, né? A gente calculou ali, podendo usar cada um para representar um par de bits, n igual a 2. E aí como é que é? O cálculo inverso é dado aqui, ó, por essa equação. Então, digamos que eu tenho um número de símbolos que eu tenho, eu quero saber quantos bits eu posso enviar. Então, nesse exemplo aqui, de cálculo, eu vou ter o seguinte: n igual a log de 2, aí o meu m é 4, né? E esse 4 é a mesma coisa que log de 2, log da base de 2 ao quadrado na base 2. E aí, como eu tenho 2 ao quadrado, essa potência eu posso colocar multiplicando aqui na frente. Então, fica o seguinte, fica 2 log de 2 na base 2. E aí, isso aqui é igual a 1. Isso aqui é igual a 1. Ou seja, n igual a 2. O que a gente vê aqui, certo? Então, seria como eu faria para fazer o cálculo inverso. Podendo ocorrer em ângulos. Temos aqui, ó, a representação que apareceu anteriormente, né? 45 igual, 135, 225 e 315. Temos aqui 45, 135, 225 e 315. Aí a gente vê isso aqui na nossa constelação aqui de símbolos. E repare que nesse diagrama constelação, a amplitude não muda. A distância aqui, ó, desse ponto para a origem é igual para todos. Ou seja, eu poderia traçar um círculo e o que muda de um ponto para o outro é a fase. Por exemplo, isso aqui, ó, não era 45? Aqui, ó, 45 graus. E o próximo vai ser 135 e assim vai. E aí a gente não precisa só ficar nesses ângulos aqui. Temos aqui também a outra opção. Poderia ser 0 graus, 90 graus, 180, 270. Também é uma opção. Tá? E aí, mas o que está representado lá no slide anterior seria esse primeiro aqui, certo? E aí seria outra forma de ver aqui, ó. Esse ponto aqui da constelação seria 1, 1. Esse aqui 0, 1, 0, 0, 1, 0, 1. E aqui o 0 graus seria 10, 1, 0, né? 1, 1, 0, 1 seria 180 graus, 270 graus, 0, 0. Tá?
Mas também isso aqui não é uma regra, pode variar, desde que cada um represente um diferente. Outro que a gente, o QPSK eram 4 símbolos, né? Aí agora a gente tem aqui o 8PSK, que agora eu vou ter 8 símbolos. E aí, 8 símbolos, quantos bits eu consigo representar? Voltando lá àquela fórmula lá, n log de... Vou ter aqui, ó, n igual a log, na base 2, né, de 8, que é a mesma coisa que log de 2, 2 a terceira, né? Aí esse cara vai para fora, que a gente fez ainda agora, então o meu n vai ser igual a 3, né? Então eu vou ter 3 bits para cada símbolo, né? Tá? E é isso que a gente acontece. A gente vai ter para cada símbolo ou para cada ângulo, né? Que já que a gente está tratando aqui de fase, eu vou ter, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem 8 símbolos e cada símbolo eu vou ter 3 bits. Tá? Então eu preciso de 8 símbolos para representar todas as combinações de sequências de bits, sequências de 3 bits. E aí a gente vai ver aqui, ó, todos têm aqui a mesma amplitude. Tá? Voltando lá, como eu falei aqui, ó, todos aqui têm a mesma amplitude, lá no 8PSK também. Uma maneira aqui de olhar aqui o QPSK, a gente vê aqui, ó, a amplitude de pico é igual para todos. E aí, na medida que eu vou aumentando aqui o meu M, eu também vou ter que aumentar a potência, porque se eu encher, botar aqui, ó, 8, 16, digamos que eu fizesse 16, aí eu teria que botar um aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui, e aí eu ia acabar me aproximando. Então eu criaria eu teria 16 símbolos para acrescentar mais um bit na sequência, seriam 4 bits, certo? Mas aí a probabilidade de eu ter um erro devido a ruído, aí ele passar para cá e eu achar que em vez de ser essa sequência ser a outra, fica grande. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aumentar a potência aqui do meu sinal, e aí na medida que eu aumento demais o meu M, eu vou ter que aumentar demais a minha potência. Aí vai ter um comentário aqui, deixa eu ver. Tá, vai ter isso aqui que eu comentei, segurem essa ideia que no slide lá na frente eu vou puxar essa ideia de novo. Vamos ver o que fala aqui. Ah, tá bom. Eu vou ter a taxa de modulação ou taxa de sinalização, ou também taxa de símbolos, né? Eu acho que taxa de símbolos ele é mais intuitivo que ele quer falar. Taxa na qual os elementos de sinais são transmitidos em uma comunicação digital. Indica quantas variações de símbolo ou sinal elétrico ocorrem na unidade de tempo. Tá? E aí, essa taxa de símbolos, ou é símbolos por segundo, ou também ele é conhecido por baudos. Tá? Então, taxa de símbolos é igual a 1 sobre TS, que esse TS seria a duração do menor símbolo transmitido. Então, aí eu tenho a taxa de símbolo, né, taxa de modulação, e eu tenho aqui a taxa de transmissão, que seria a nossa velocidade de transmissão. Ele é um valor que indica quantas unidades, ele é valor não, né? Ele é um valor que indica quantas unidades de informação, ou bits, ocorre na unidade de tempo. Tá? Então eu vou ter aqui, ó, número de bits por tempo. Tá? E se vocês forem lembrar esse log, eu tenho aqui número de bits por tempo, que também é igual à minha taxa de símbolos multiplicada por log de 2 mzão. Se vocês forem lembrar, esse mzão quem é? Esse mzão aqui
é o N que a gente viu lá atrás. Vou voltar para vocês verem. Aqui, ó. Log na base 2 seria log de M na base 2. Não é isso que aparece aqui? Então, esse aqui é meu N. Então, RS vezes N. Então, vou botar aqui, ó. Isso aqui também poderia ser RS vezes N, né? Aí, aqui, ó. A relação entre a taxa de transmissão e a taxa de modulação corresponde ao número de bits associado a cada símbolo. Então, se eu passar esse cara aqui dividindo o RB, eu vou ter o N, isolado. Então, o meu N é igual a RB, a gente viu aqui, dividido pelo RS. E aí a gente tem aqui, ó, o número de bits. Aí eu vou botar aqui, ó, para cada símbolo. Vou botar aqui, ó, entre parênteses, para cada símbolo. Belezinha? Aqui, ó, taxa de modulação ou taxa de sinalização. Dependendo aqui do M, eu vou ter, se eu tenho dois símbolos, isso aqui é a relação lá daqueles cálculos, né? Como é que eu consigo associar? Então, esse Mzão aqui, né, ele é igual a 2 vezes o N, esse N que está aqui. E aí, também, a outra forma de calcular seria N igual a log de Mzão na base 2. Né? É isso que a gente calcula. Então, se eu tiver meu Mzão for igual a 2, o meu N, número de bits, vai ser 1. Se o meu Mzão for 4, tiver 4 símbolos, eu consigo representar uma sequência de 2 bits. Né? E aí, o que é isso aqui? Esse 4 significa que eu preciso de 4 símbolos para representar as 4 combinações possíveis de uma sequência de 2 bits. Se eu quiser uma sequência de 3 bits, eu vou precisar de 8 símbolos. Por quê? Eu preciso de 8 símbolos para representar as 8 combinações possíveis de uma sequência de 3 bits. Beleza? Tá, aí lembra lá aquela ideia que eu pedi para vocês terem em mente, que fica complicado eu colocar vários símbolos aqui nesse círculo. Então, é agora que a gente vai aproveitar isso aqui. Na prática, raramente utiliza-se sistemas PSK emários com M maior do que 8. Esse aqui que a gente fez aqui, ó, antes de eu colocar esses... vou até apagar. Bom. Então, esse aqui é o quando eu tenho um M igual a 8. É o 8 PSK. E a gente raramente vai colocar mais símbolos aqui daquela maneira. Por quê? A potência que deve ser transmitida para se ter o mesmo BR, que seria a taxa de erro, conseguida com BPSK ou QPSK, se torna excessiva. Então, se eu botar mais símbolos, nesse caso, assim, naquele círculo, eu vou ter que aumentar demais a minha potência. A potência se torna excessiva. Para aplicações que requerem uma modulação com alta eficiência espectral, pode ser mais indicada a modulação de amplitude em quadratura. Modulação de amplitude em quadratura, que é o QAM. Tá? Ele vai combinar, vai ser uma combinação de mudança de fase e amplitude. Então, aqui eu vou ter mudança, variação, vou botar aqui, ó, variação de fase
e amplitude. Tá? Então, um sistema otimizado de modulação que modifica duas características da portadora, tá? O QAM, amplitude e fase, foi o que eu escrevi no outro slide. Por existir em diversos níveis, é tratado como M QAM, sendo M um múltiplo de 2, como 16 QAM, então eu vou ter 16 km, 32 km, 64 km, 128, 256 km, 512 km e assim vai. Tá? Posso ter 1024 km. Então olha aqui, ó. Diagrama espacial de 16 km. Então é mais interessante trabalhar assim do que o 16 PSK. Aí, lembra que temos aqui variação de fase, por exemplo, esse aqui, eu vou ter uma fase específica, certo? E eu vou ter uma amplitude, que é a distância da origem para cá. Já esse outro aqui, que é vizinho, eu vou ter outra fase e eu vou ter outra amplitude, certo? Então, por isso que eu falo que há uma modificação de amplitude e fase. E aí, olha, ó, 16 km, vou ter 16 símbolos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, aí, ó, vocês vão ver que é uma sequência de 4 bits. Vamos fazer esse cálculo. Então, meu N vai ser log, aqui, ó, base 2, de 8. Perdão, 16, né? 16. Que é a mesma coisa que log base 2 de 2 a 4. E aí eu coloco isso aqui na frente. Eu vou ter 4 log de 2 na base 2. Então, quando eu tenho aqui o log de 2 que coincide com a base, isso aqui é a mesma coisa que isso aqui é igual a 1. Então, meu N é igual a 4. É isso? 1, 2, 3, 4. Perfeitinho? Continuando. E aqui eu tenho um exemplo de 64 QAM, tá? Não dá para escrever todos os bits, mas dá para entender. Então eu vou ter 64 pontos de símbolos no meu diagrama de símbolos. Tá, aqui eu vou ter o cálculo de como é que eu calculo a banda, tá? De PSK QAM. Então, isso depende, vai ser 2 vezes a minha taxa de bits, dividido por log, na base 2, do Mzão. Né? Quem é o Mzão? Por exemplo, se eu tiver 16 PSK, meu Mzão aqui vai ser 16. 2 vezes, aí eu tenho que saber a taxa de bits que está sendo feita. Esse gráfico que está apresentando aqui embaixo seria... é um comparativo de eu manter a mesma taxa. Aí a única diferença de uma curva para outra é o tipo de modulação que eu estou fazendo. Então, se eu manter a taxa e melhorar o tipo de modulação, eu vou ter uma economia de banda. Então, o QPSK, que é esse cara, eu vou ter esse. Vou fazer o seguinte, eu vou colorir para ficar mais fácil para vocês enxergarem a diferença. Então, o BPSK, esse preto aqui, ele ocupa uma banda bem grande. E aí o QPSK vai ser esse cara aqui, ó. Vou só pegar o lóbulo principal. Esse aqui é o QPSK. E aí o outro
vou só colorir o logo principal. Vou pegar outra cor aqui. Amarelo. E, ó, com a mesma taxa de bits, eu ocupo menos banda. Aí, se eu melhorar ainda mais a minha modulação, esse aqui é o 8. Esse aqui é o 8 PSK. Aí, se eu fizer o uso do 16 PSK, ou poderia ser o 16 QAM, vamos botar verde. Vou ter o seguinte, vou ter esse cara aqui. Tá? Aí esse aqui vai ser o 16 PSK e poderia ser o 16 QAM. Então olha lá, melhorei, aumentei meu AM, né? Aumentei meu nível de modulação. E aí eu ocupo menos banda. Se eu manter a minha taxa de bits. Aí vai ter um exemplo lá no final que a gente vai calcular isso aqui. Tá, então olha só. Digamos que eu estou fazendo uma transmissão e aí digamos que eu esteja fazendo uma transmissão. Deixa eu voltar aqui a cor que eu estava antes. Estou fazendo uma transmissão de um sinal. E aí eu estou usando, esse azul aqui vai ser o 256 QAM, tá? Então digamos que eu esteja com uma relação sinal-ruído, esse SNR, deixa eu escrever aqui. É a relação sinal-ruído. Tem aqui a relação sinal-ruído. Digamos que a minha relação sinal-ruído seja 25 dB. Então, digamos que esteja bem aqui, ó. E eu estou usando a modulação 256 QAM. Então, eu vou ter um nível de taxa de erro, né, de símbolos de 10 elevado a menos 1. Tá? Aí, digamos que eu acho que essa taxa de símbolos é muito alta. Eu quero que essa taxa de erro seja menor, né? Eu quero melhor qualidade. Então, eu posso fazer duas coisas. Ou eu posso aumentar a potência do meu sinal, e aí eu vou aumentar minha relação sinal-ruído. Aumentando minha relação sinal-ruído, digamos que eu aumente de 25 dB para 30. Aí eu vou ter um caimento aqui da minha taxa de erros. Agora vamos pensar o seguinte. Imagine que isso aqui é uma comunicação de rádio. E aí eu estou comunicando com 256 QAM num nível, uma relação sinal-ruído de 25 dB. Eu tenho essa situação. Aí eu tenho essa comunicação de rádio está ocorrendo agora. Imagine a seguinte situação. Começa a chover, certo? Ou começa a ter muita interferência. Nesses dois casos, o que vai acontecer? Vai aumentar o meu ruído. Aumentando meu ruído, a relação sinal-ruído vai cair. Caindo a relação sinal-ruído, digamos que vai de 25 dB para 20. E aí eu vou ter que acompanhar essa curva aqui, essa azul clara, e vai parar bem aqui. Vai subir a minha taxa de erros, correto?
E aí, prejudica a minha comunicação. O que eu posso fazer? Eu posso abrir mão da minha velocidade fazendo o seguinte, saindo da modulação 256 QAM, eu posso ir para 64 QAM. E aí eu diminuo a minha velocidade e vou aqui para essa curva vermelha. E aí a minha taxa de erros cai, certo? Então isso aqui é muito comum de acontecer. Você tem esse enlace de rádio, quando eu trabalhava na Prodepa, a gente via isso acontecer. Tipo, não tá dando muito erro, vamos melhorar esse link aqui, vamos diminuir a velocidade, mudamos a modulação e aí a comunicação consegue se estabelecer, certo? Então, para eu ter uma velocidade boa, eu preciso ter uma boa relação sinal-ruído. Beleza? E aí, digamos que nesse caso eu queira ainda uma taxa de erro ainda menor, eu posso cair para 16 QAM. E aí eu diminuo bastante a minha taxa de erro, mas a custo da velocidade. E aí a gente tem aqui um comparativo de várias modulações da complexidade mais baixa para a complexidade mais alta. Então, o menos complexo possível, o mais simples possível é o 00K, aquele primeiro que a gente viu lá no chaveamento de amplitude. E aí temos o FSK, aí temos umas variações aqui que a gente não entrou em detalhe. Aí eu tenho aqui o DQPSK, que é a diferenciação de QPSK. Eu tenho um BPSK, QPSK, OQPSK. E aí eu tenho um MSK, que é uma variação do FSK. Ele é um pouco mais complexo. Esse aqui eu não entrei no detalhe. Aí eu tenho os EMARIOS MSK. E aí eu vou ter o mais complexo de todos, é o QAM. Tá? Então, tem um comparativo, nem todos esses aqui eu comentei, mas vale a pena dar uma olhada aqui para ter essa noção aí de aumento de complexidade. Então, para finalizar, vamos aqui fazer o exemplo 03. Tá? Então, em um sistema que utiliza símbolos com duração de 5 ms, e tem associado a cada símbolo 3 bits. Então, se eu tenho 3 bits, vamos ler tudo primeiro. Determine o número de símbolos utilizados, a taxa de modulação e a taxa de transmissão. Então, eu tenho aqui, utiliza símbolos com duração de 5 ms. O que seria esse 5 ms aqui? Isso aqui tem a ver com símbolos, seria aquela duração de um símbolo. Então, eu vou ter aqui, TS é igual a 5 ms. Vou voltar naquele slide onde a gente viu o TS. O TS ele aparece bem aqui, mais um, aqui, esse TS aqui, que é a duração do menor símbolo transmitido. E aí, com ele, eu consigo calcular a minha taxa de símbolos, né? Ou taxa de modulação. E aí é uma das coisas que ele pede aqui, taxa de modulação. Outra coisa aqui, tenho associado a cada símbolo 3 bits. Se eu tenho 3 bits, isso aqui é o quê? Isso aqui é o N, né? Então, vamos determinar a primeira coisa que ele pergunta aqui. O número de símbolos utilizados. O número de símbolos utilizados é o Mzão. É o Mzão que ele está pedindo aqui. Então, como é que eu calculo aqui o Mzão? Mzão é igual a 2 elevado a N. No caso ali, é 2 elevado a 2 elevado a 3, né? Então, meu Mzão
é igual a 8 símbolos. Beleza? Então, o número de símbolos utilizado é 8. O que mais a gente pede aqui? A taxa de modulação. A taxa de modulação é o RS. RS, a gente viu lá ainda agora que é 1 sobre TS. TS a gente tem aqui, ó. Então, eu vou ter aqui, ó, 1 sobre, aqui, ó, 5 milissegundos. 5, então é 10 elevado a menos 3. Aí a gente passa isso aqui para cima, né? Eu vou ter, deixa eu calcular aqui. Então, eu vou ter 1 dividido por 5. Vou ter o seguinte. Vou ter 0,2 vezes 10 a terceira. Então, eu vou ter aqui, ó, RS é igual a 200 aí volts. Ok, respondemos aqui a taxa de modulação. E aí, agora ele vai querer a taxa de transmissão. Vamos lá atrás da fórmula taxa da transmissão. Aqui, ó, seria a taxa de transmissão aqui, seria a taxa de símbolos multiplicada por log de 2m. Isso aqui a gente já calculou que é o n, né? Então, é o RS vezes o n. Cadê? Então, a minha taxa é igual a RS vezes N. Então, isso aqui é igual a RS, cadê? 200 vezes N, que é igual a 3. Então, eu vou ter RB vai ser igual a 600 bits por segundo, né? BPS. Certo? Tenho as 3 respostas. A questão não pede, mas eu posso também querer calcular. Cadê? Aqui, ó, a minha largura de banda. Então, eu tenho aqui, ó, uma largura de banda. Vou até mexer ali na questão para calcular isso. Então, vamos aqui, ó, BT sobre RB. BT igual a 2 RB sobre log de 2mzão. Log na base 2 de mzão. Mzão. E a gente sabe que esse log na base 2 de mzão é a mesma coisa que o meu n, né? Então, é a mesma coisa que 2 sobre n. Então, eu tenho tudo isso aqui, posso calcular. Então, fica 2 vezes RB, que está bem aqui, 600, dividido por n igual a 3. 3. Não ficou estranho assim. Tá? Isso aqui vai dar, aí simplifica aqui, fica 200, fica 400 Hz.
Tá bom? Esse aqui não foi pedido, mas aí eu quero mostrar como é que usa a fórmula. É isso aí. Então, pessoal, aí é isso aqui. Vou também passar uma lista de exercícios aí para vocês praticarem esses cálculos aqui. Então, isso aí é o conteúdo aí de modulação digital. Obrigado.